Oi. Gente, tá frio aqui, mas não tá tão frio, mas eu tô com frio, então tô com essa jaquetona dentro de casa. E é isso que nós temos pra hoje. Então, vamos ler a palavra de Deus. E antes de começar, vamos fazer oração. Querido Pai, que estás nos céus, abençoe a nossa vida e derrama o teu Santo Espírito sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida. Ajuda a gente a entender a tua santa palavra e praticá-la, Senhor, para que a gente chegue à tua altura. Em nome de Jesus, amém. Não a altura de tamanho, né? A altura de entendimento, de caráter. Olha só. O livro agora é Mateus. Então, gente, aqui no livro de Mateus, eu sempre leio, né? Mas tem hora que parece que muda, assim, né? Quando você lê de novo, você fala assim, nossa, nunca, sei lá, toca de você num jeito mais... Entendeu? Então tá bom. Então, gente, Então tá, depois que Jesus, ele nasceu... Não. Depois que o Senhor nasceu, foi tentado, tá. Agora o Senhor tá fazendo uma pregação, né? E o interessante é que parece assim... A mesma coisa que aconteceu com Moisés, né? Moisés estava lá com o povo, tu tava no deserto, tal. E daí lá no deserto, em algum momento lá, não sei se foi antes de entrar no deserto, eu não lembro. Não, lá no deserto mesmo. Mas antes dos 40 anos, eu acho. E não depois, né? Não tenho certeza, não. Mas aqui o Senhor foi pro deserto. Ficou 40 dias. E agora ele foi, pregou pra um monte de gente. E agora o Senhor vai falar o sermão da montanha. Lá tem o Monte Sinai, que o Moisés falou os 10 mandamentos. E também falou outras coisas lá. E agora aqui a gente vai ver o Senhor na montanha falando sobre mandamentos. E olha só que interessante, né? O Senhor começa falando das pessoas abençoadas. Quem que é, na verdade, abençoado? Então, assim, abençoados são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres de espírito, que eu tô imaginando, quando fala pobre de espírito, tô imaginando aquela pessoa humilde que tá lá num lugar onde geralmente tem fome, falta de água, essas coisas tristes da vida, que não era pra ter nada disso, porque tem tanta gente rica nesse mundo que misericórdia. Então, aí eu fico imaginando aquela pessoa, tipo assim, pobre de espírito. Então, tipo assim, eu não sei, é uma pessoa assim que não tem muitos... Uma pessoa pobre de espírito, eu imagino que é uma pessoa que não tem muitas ambições. É isso que eu tô imaginando. Aí, abençoados são aqueles que mourning, né? Tipo, que estão enlutados. Porque eles vão ser confortados. Eles serão confortados. E eu já escutei uma meditação daquela mulher finocenícia, aquela cananeia, aquela que tava pedindo, implorando para um milagre. Aí, na meditação, o professor Rodrigo fala assim que provavelmente ela não tinha marido para ela ter ido correndo lá atrás de Jesus. Provavelmente ela não tinha marido. Ele tá assim, fazendo uma análise, né? Então, pessoa que tá ali tendo um filho para criar, uma filha, não sei, e não tem marido, e o filho que tem tá endemoniado. Então é uma vida difícil. A pessoa às vezes não tem marido, às vezes não tem filho, a pessoa sozinha, um viúvo, um filho que não tem pai, não tem mãe. Meu Deus, todas essas coisas tristes da vida. Então, ele tá falando assim, abençoados são essas pessoas porque eles serão confortados. Eles estão ali tão, né, tristes e tal. Eles não estão confortados nesse mundo por causa da ausência de alguém para cuidar deles, para ajudar eles. Abençoados são os mansos, porque deles eles vão inherit the earth. Eles vão eles vão possuir a terra. Então, mansos, eles são mansos, pessoas mansas, né? Às vezes a gente tá lá brigando,
assim, não tem paciência, já responde à altura. Ah, mas olha o jeito que ele me respondeu, né? E tem aquela pessoa que tá ali, mansa, sabe? Eu tô imaginando um cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Abençoados são aqueles que têm fome e sede de... Abençoado aquele que tem fome e sede de justiça. Gente, eu tô fazendo essa análise, meditação, esse apanhado, assim, é pra mim que eu tô fazendo isso, tá? É pra mim, eu preciso dessas coisas, eu preciso. Então, se você precisa também, pega aqui na minha mão e vamos caminhar juntos, porque eu preciso dessas coisas, eu não alcancei nenhuma delas. Então, aqui tá falando assim, uma pessoa que tem sede, fome de justiça. Então, assim, ela não fica quieta diante da injustiça. Então, por exemplo, assim, ó, uma pessoa... Eu tô imaginando isso, tá, gente? Isso é do meu ângulo de pensamento. Meu ângulo de pensamento. Meu point of view, tá? Então, assim, a pessoa, o país, o governo, tá? Tá tratando com injustiça certo tipo de pessoa, certo tipo de classe. Ou talvez por causa da nacionalidade, ou talvez por causa da cor da pessoa, ou por causa da aquisição que ela tem. Coisas assim, injustiças. Aí, em vez da pessoa ficar lá criticando o governo, e só criticando, não, o que ela faz? Ela vai lá e ajuda aquela pessoa. Eu vi um homem muito, muito lindo. Gente, aquilo ali me tocou demais. E toca você também, eu tenho certeza. Você já deve ter assistido. Se você não assistiu, sei lá, vai acabar assistindo. É um homem que faz o MasterChef. Ele tá lá no MasterChef, tá, não sei o que, não sei o que. E daí a mulher pergunta pra ele o que ele faz, tal. Ele começa a explicar que ele ajuda pessoas carentes, que não tem comida. E ele ajuda aquelas pessoas. Ai, coisa mais linda, gente. Coisa mais linda, aquele rapaz dando testemunho, assim. Você vê que ele fala tão despretensiosamente. Gente, coisa mais linda. Tipo assim, não é aquela pessoa que tá lá, eu ajudo. Não, ele tá ali com aquela humildade, com aquela mansidão, sabe? Nossa, caraca, velho, coisa mais bonita. Olha, mas aquilo ali enche, assim, sabe? Enche a alma da gente. Aquilo ali é um pedacinho de Jesus. Imagina Jesus, como que não deve ser, viu? Então, daí a pessoa tem sede de fome de justiça. Ele é uma pessoa que tem sede de fome de justiça. Por quê? Porque ele tá fazendo alguma coisa. Meu Deus, isso não dá um medo tremendo na gente? Ele tá fazendo alguma coisa. Tá bom. Porque eles serão preenchidos. For they shall be filled. Então, gente, essas pessoas que têm sede e fome de justiça, eles vão encontrar um lugar que tem abundância de fartura de justiça. Entendeu, né? Então, tipo, ele vai pro céu. Você vai pro céu. Porque o céu é esse lugar. Abençoado também são os misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Uau! Então, uma pessoa que tem misericórdia dos outros, ela também obterá misericórdia. Simples assim, né? Outra coisa, abençoados são os puros de coração. Às vezes a gente tem dirty mind. Então, tipo assim, a gente tá lá toda hora tendo, assim, pensamentos impuros. Às vezes a pessoa tá falando qualquer coisa, assim, tipo, a gente já pensa numa coisa que não tem nada a ver com aquilo, porque a nossa mente tá poluída, né? Então a gente tem mente poluída, essa mente poluída, né? Tipo, eu lembro que a gente falava isso muito, essa mente poluída. Tipo assim, acho que é assim que a gente falava, né? Mas a gente julga, né? Julga as pessoas. A gente coloca assim, mas a gente coloca como se a gente soubesse a intenção do porquê que aquela pessoa tá fazendo aquilo. Mas isso aqui... Tipo, a gente sempre tem picuinha, né? Aquela pessoa assim, né? Então a gente é horrível nesse sentido. Então, puro de coração. A pessoa falou que é isso. Gente, de novo, tô falando pra mim. A pessoa tá falando que é assim, então é assim. Não fica lá pensando, mas ela tá falando isso por causa disso. Mas ela tá pensando assim. Cala a boca. Então, tipo assim, a gente tem que aceitar.
aprender, a exercitar. Então, tipo, a pessoa tá falando aquilo, acredita naquilo e pronto. Seja puro de coração. Não fica ali pensando o que ela deve, o que é, por que ela tá falando, por trás daquilo. Isso não é pureza de coração, quando você fica maquinando, pensando, imaginando o que aquela pessoa tá, ou pensando de você, ou sei lá o que, né? Então, seja puro de coração. E também essas malícias, né, nos outros sentidos. Às vezes a pessoa tá falando, você já leva pro sentido sexual, você já leva pra aquela malícia, né? Tipo, por exemplo, aconteceu ali outro dia, alguém tava arrumando, aí falou assim, ó, isso aqui tá mole, ó, mole, era um pedaço de ferro. Na minha cabeça, ele falou de um jeito tão engraçado, tipo assim, ó, isso aqui tá mole. Eu já comecei a rir dentro de mim. Por quê? Mente poluída. Então, Deus tá falando, não é pra você ter mente poluída, pra você ser puro, coração puro, criatura. Entendeu, né? Que bom. Qual que é outra coisa? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of... Os pacificadores, né? Abençoados são os pacificadores. Então, olha só, fofoqueiros. Vocês, né? Porque eu já alcancei. Então, gente, pacificadores. Então, tipo, a pessoa conta uma coisa pra você. O que a gente faz? A gente conta pro outro? Ah, mas é pra minha mãe. É meu marido. Eu não sei. Pacificador é aquele que não quer causar intriga e quer causar paz. Quer que todo mundo viva em paz. Então, se a gente quer que todo mundo viva em paz, a gente vai buscar ficar mais quieto e não falar mais do que a boca, né? Então, é nesse sentido, eu entendo. E outros mais que eu não sei o que poderia ser. Abençoados são aqueles que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o que esse verso aqui último tá falando? Tá falando que mesmo a pessoa fazendo uma coisa certa, tudo certo, tudo bonitinho, por amor à justiça, elas serão perseguidas. E o Senhor tá falando, essa pessoa é uma benção. É isso que tá falando. É uma pessoa abençoada. Você vê, menina? Mas aí, essa pessoa, ela tá ali, ela sabe que ela tá sendo perseguida por causa da injustiça, ela não tá lá esbravejando, vociferando. Eu vou te matar, você sai daqui. Tipo assim, não, essa pessoa tá ali, ela ainda é um pacificador, mesmo diante dessa injustiça que ela tá sofrendo. Ela ainda é mansa, mesmo diante dessa perseguição que ela tá sofrendo. Ela ainda é uma pessoa mansa. Ela ainda é uma pessoa pacificadora. Ela ainda é assim. Então, olha o tanto que a gente tem que mudar, pedir a Deus para mudar o nosso caráter. Aí o Senhor tá falando assim, ó. Aí ele repete, lá no verso 11 do capítulo 4. Capítulo 4, né? Capítulo 5, criatura. 5. As bem-aventuranças. Então, ele tá falando assim, ó. Abençoados são aqueles que revile, persecute you, and say kinds of people against us. Então, ele tá falando assim, olha, você que é perseguido, você que escuta o tipo de calúnia, que xingamento e maldição sobre você. Então, ele tá mastigando mais esse assunto, Senhor. Aí ele fala, fica feliz, rejoice, exceedingly, excessivamente, muito. Por quê, minha filha? Porque grande é a sua recompensa. Uau! No céu. A gente esquece essa parte, né? No céu. A gente quer a justiça aqui agora. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Dos pacientes. O Senhor fala sobre isso. O Paulo fala isso muito. Ter a paciência dos santos. O que é a paciência dos santos? A paciência dos santos
A paciência dos santos é... O que é a paciência dos santos? Me perdi. Gente, a paciência dos santos... Desculpa, meu amor. Desculpa, gente. Me perdoa. Tem alguém falando pra mim, Kátia, você quer limpar uma casa? Por causa que eu limpo casa, gente. Daí eu vou falar... Então, gente... A paciência dos santos é... Então, gente, paciência dos santos é quando a gente sofre a injustiça calado, esperando a justiça de Deus. E a justiça de Deus nem sempre vem agora. Ela vem só quando o Senhor vem. É isso. Então, é uma paciência, misericórdia. Muito paciência mesmo. Porque os profetas todos, eles morreram sem receber a justiça de Deus. Todos eles, muitos deles, eles morreram, uns cerrados ao meio. Lembra quando você lê ali a galeria dos santos da fé, da parte da fé, que fé com fé, eles começam a falar da fé, em Hebreus, no livro de Hebreus, acho que é capítulo 12, capítulo 11, capítulo 10, então aí não lembro. E daí ele fala assim que as pessoas, elas morreram sem receber a sua recompensa. Eles sofreram injustiça até o fim, né? Só que o Senhor vai fazer a justiça quando ele voltar. Então fica aqui nessa palavra, meu Deus, dá-me força, né? Pra ser essa pessoa. Porque eles foram perseguidos, os profetas também foram perseguidos antes de vocês. Aqui, ó, no verso 12. Então fica feliz, gente. Vocês vão receber a recompensa. Então o Senhor tá falando, gente, a promessa. Deus falou, tá falado, filho. Tá? Então, agora que é a parte. Olha só, o Senhor fala assim, ó. Olha que lindo. O Senhor fala assim, ó. Você que é o sol da terra. É tu que é o sol da terra. Você sofre a injustiça esperando a recompensa do Senhor? Você é daquele que sofre a injustiça esperando o galardão do céu e não fazendo justiça com as suas próprias mãos? Você sofre a injustiça de maneira mansa, ou pacificadora e tudo assim? Você é esse tipo de pessoa? Você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Você tem misericórdia das pessoas? Você tem sede de justiça? Fome, sede de justiça? Você é um pacificador. Você é o sal da terra. Então, isso que a palavra de Deus fala aqui, gente. A palavra de Deus tá falando isso pra você. O Senhor tá falando assim, ó. Você é o sal da terra. E se você perde o seu sabor, ou seja, essa maneira de ter misericórdia das pessoas, mesmo aqueles que não merecem ter misericórdia. Você tem misericórdia, você é um pacificador, você só fica lá da injustiça. Você é esse tipo de pessoa? Se você não é, você tá perdendo o teu sabor. Porque o sabor é isso. É isso que é o sabor. É igual esse fato que eu falei desse rapaz. É que sabor, entendeu? Ele tá lá falando das coisas que ele fez. Eu falei assim, gente, ai, que foi um preenchimento, assim, que ele trouxe pra alma quando ele falou aquilo. A apresentadora começou a chorar. E todo mundo ali tava, assim, emocionado com aquilo. E eu vendo aquilo também. Eu fiquei, ai, gente, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Aquela coisa maravilhosa. Um cara que ele não ama ele ama o próximo. Ele não tenta preservar a vida dele. Não, ele ama o próximo. Oh, meu Deus do céu. Que o Senhor nos tenha misericórdia. Porque a gente tem o conhecimento. Tem o conhecimento, mas fazer. Oh, meu pai. E a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não tem outro meio, não. Se a gente ama o Senhor, a gente vai fazer. Se a gente realmente somos seus discípulos, a gente vai fazer. Que Deus é amor e nós temos que ser pequenos amores. O Senhor é amor e nós temos que ser a pequenas amoras. Que piada engraçada. Aí ele fala assim, ó. Vocês são o sal da terra. Se vocês perdem o seu sabor, como que vai ficar gostoso daí? Não tem como. E só vai servir para jogar fora. Pisar em cima daquele sal e jogar fora.
vocês são a luz do mundo. Então ele tá falando que você é o sal da terra, você é a luz do mundo. É você, filha. É você que pratica essas coisas boas aqui. Você tá pensando que você não é ninguém? Que você tá sendo injustiçado? Que você não... Filha, é você que é o cara. Então, o cara para o Senhor, olha a diferença. O cara para o mundo, o que que é? Uma pessoa muito rica, é uma pessoa que tem muitos status, uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que tem a sua casa própria, talvez, seu carrão, não sei o que, vai viajar uma vez por ano, sei lá quantas vezes. Esse é o cara, né? Por exemplo, o meu canal aqui. Quantas pessoas vai seguir meu canal? Ninguém. Agora, o canal do cara que fala sobre finanças. Todos nós vamos seguir. Por quê? Porque a gente quer ficar rico! Rico! Então, o que que é o mundo? O mundo é isso. Agora, quem que é o cara para o Senhor? É aquele que pratica misericórdia, pacificação, não sei se assim fala, mansidão. Oh, meu Pai do céu. Né? Que espera no Senhor. Então, essas pessoas, elas são a luz do mundo. E não, essa luz não fica lá escondidinha. Não. O que você faz com essa luz? Você pega ela e levanta ela lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. E que a sua luz, lá no verso 16, e que a sua luz brilhe diante dos homens. Em outras palavras, que a sua bondade, a sua misericórdia, o seu sofrer calado diante da injustiça que você está sofrendo, que isso, meu filho, seja luz diante dos homens. Olha só o caminho que o Senhor nos deu para viver, para seguir. A gente tem que ler essa palavra sempre, né, gente? Pra gente conseguir alcançar essa maravilha, né? Que essa que é o segredo da felicidade. Totalmente ao contrário, na contramão do mundo. Para que eles vejam as suas boas obras. Então a gente tem que falar, a gente é salvo pela graça, a gente é salvo pela graça. Mas essa graça que nos move faz com que nós pratiquemos boas obras. E quais são essas boas obras? Mansidão, humildade, de acordo com a fala do Senhor agora, que a gente acabou de ler. Né? Sofrer a injustiça, né? Ter fome pela justiça. E se você sofre a injustiça, que você está sendo perseguido injustamente por causa do amor que você tem pela justiça e você está sofrendo por causa disso, espera no Senhor, espera, nem que você morra e que você não receba a justiça nessa terra. Continue esperando o Senhor enquanto está morto. Eu falo assim brincando, porque é claro que quando você tá morto tem como esperar, porque você tá morto. Mas eu digo assim, um jeito pra ser bem exagerado mesmo. Porque é esse o tanto que a gente tem que esperar mesmo. A gente tem que esperar até Jesus voltar mesmo. E porque o Senhor vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Aí agora o Senhor tá falando, olha só que coisa mais interessante. Olha que coisa interessante. Aí o Senhor fala assim, ó, não pensa os profetas, não. Não pensa que eu vim fazer isso, não. Então, tipo assim, então agora eu não preciso fazer isso, né? Não, tá entendendo errado. Aí ele fala assim, porque certamente eu te falo, não, verso 17 ainda, ele fala assim, porque eu não vim para destruir, mas para cumprir. Então, o que o Senhor veio fazer? Ele veio mostrar, vocês não sabem o que significa lei. Eu vou mostrar pra vocês o que significa lei. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o que é a lei. Aí o Senhor viveu a sua vida de acordo com a lei. Então, às vezes a pessoa, porque ele tá pregando desse jeito, ele não tá lá falando, Deus sobre todas as coisas, que é os 10 mandamentos. 10 mandamentos, né? Ele fala assim, Deus sobre todas as coisas, hein? Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não façam imagens de escultura. Nem adorem essas imagens, hein? Terceiro mandamento. Não é para falar o nome de Deus em vão, hein? Não é para falar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento. É para você lembrar do teu Criador, tá bom? Do teu Criador e do teu Salvador. No dia do sábado é para você celebrar isso, tá bom? Quinto mandamento. É para você honrar teu pai e tua mãe, hein? Quinto mandamento.
Sexto mandamento. Não é pra você matar uma pessoa inocente. Sétimo mandamento. Não é pra você adulterar. Não é pra você adulterar, hein? Oitavo mandamento. Não é pra você roubar. Nono mandamento. Não é pra você mentir. Décimo mandamento. Não é pra você cobiçar as coisas dos outros, hein? Então, vê o Senhor falar esses mandamentos. Vê se ele falar assim, ó, é pra ser circuncidado, é pra você comer o Levítico 11 lá, aquelas comidas nada lá, não sei o que. Vez dele falar todos os mandamentos lá, o que o Senhor fala? Ele fala, não pensa que eu vim destruir esse mandamento não, tá, gente? A lei, os profetas, não vem essa conversinha não. Eu vim cumprir. Aí você vê a vida de Jesus. Aí você olha e fala, então os mandamentos do Senhor, quando ele fala, não é pra você mentir, assim, ele tá te dando um exemplo, tipo assim, então, pra você ter misericórdia das pessoas, né? Então, por exemplo, assim, se você tem misericórdia daquela pessoa, não é mentir pra ela, né? Porque você gostaria que mentissem pra você? Não, né? Adulterar. Você não vai ficar nem sequer olhando pros outros, né? Você vai, que você já tem teu marido, você tem teu esposo, tudo assim, tudo certinho, né? Você vai tratar com fidelidade, né? Então, tipo, cumprir o mandamento, agir com esse amor para com as pessoas, tratá-las bem, com amor, com paciência, Então, ele veio cumprir, ele veio viver isso. Ele tá falando, falou assim, não, eu não venho destruir a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Vocês estão entendendo o que é a lei? Vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar pra vocês o que é a lei. Isso é maravilhoso. Aí ele falou, porque eu vou falar com vocês com certeza, tá? Nem que o céu passe, não sei o que, até que o céu e a terra passe, não vai sair nem nada da lei. A lei vai ficar lá, até que tudo se cumpra. E se você tirar um tio, um ponto, não sei o que lá, você vai ver comigo, hein? Que não é pra tirar nada, tá tudo certo. Então ele vai falando assim. E quem quebra uma só, o menorzinho, e ensina os outros, vai ser considerado o menor no reino dos céus. Não é pra ensinar coisa errada, não é pra ensinar coisa que... Não, é tudo que tá ali é importante. E aí ele fala assim, ó. But whoever does and teaches them. Mas qualquer um que faz e ensina eles... Então ele tá falando assim, ó. Você que ensina tirando um mandamento, achando que aquele não é importante, você vai ser o menor do reino dos céus. Mas, porém, entretanto, contudo, aquele que faz e ensina, então faz e ensina. Então ele tá falando pra mim assim, Kátia, você tem que fazer. Não é só blá 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 blá. Não, você tem que fazer. Então, se você faz e você ensina, você vai ser chamado grande no reino dos céus. Porque eu falo pra ti, minha filha, se você não cumprir com a justiça... ele tá falando dos escribas, aqui ó, no verso 20. Ele tá falando assim, gente, deixa eu desligar ali. Então, ele tá falando assim, que você tem que ser melhor do que os escribas. É isso que ele tá falando ali, você viu? Ali no verso 20. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes. Então ele tá falando assim, ó, a menos que a sua justiça não exceder a justiça dos escribas, você tá frito. Então ele tá falando assim que você tem que ser melhor do que os escribas. Por quê? Porque os escribas ensinam, mas eles não fazem. Então o Senhor tá falando, não, é pra você ser melhor do que eles. É pra você ser melhor que aquele povo lá. Então, gente, aí ele começa, aí ele fala do mandamento. Então, porque o mandamento é sobre Deus, sobre tudo. Daí ele fala da idolatria, né? Das imagens, coisa assim. Aí ele fala não colocar o nome de Deus em vão. E daí ele fala do Santo Sábado. E daí ele fala do honra pai e mãe. Aí aqui, no
6º, ele fala, não matarás. Aí ele fala aqui, ó, sobre matar. Aqui no verso 21. Daí, o que ele fala de matar? O que ele fala de matar? Então, você vê que ele não fala dos 5 primeiros mandamentos, né? Aqui, ali ainda. Não sei, eu não li tudo, né, gente? Do Sermão da Montanha. Mas a gente vai ler, tá? A gente vai ler tudinho, se Deus quiser. Então, o primeiro vídeo, a primeira coisa é essa que tô falando agora. Então, ele agora vai começar a falar sobre assassinato. E daí, o que o senhor fala sobre assassinato? Que eu não entendi foi nada. Se você entendeu, coloca aí nos comentários pra você me ajudar. Pra gente se ajudar. Porque sabe o que ele falou sobre assassinato? Olha que coisa interessante, né? A gente tá imaginando alguém lá matar outro, né? Porque é isso aí. Mas olha só o que o senhor tá falando. Então, o senhor tá falando assim, se tiver alguém contra tu, e daí você tá indo lá dar a oferta. Ele tá falando assim que é pra... Se tem alguém contra mim, eu tô indo lá dar a oferta pro Senhor. O senhor tá falando assim que é pra eu ir lá tentar fazer as pazes com aquela pessoa. É isso que ele tá falando. Porque é mais importante. Porque não adianta você... Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, mas senhor, como assim? Não tô entendendo. A pessoa que tem alguma coisa contra mim e eu tenho que ir lá fazer as pazes com ela? Olha o tamanho do orgulho da pessoa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, que coisa, né? Eu fiquei de boca aberta, gente. Fiquei de boca aberta já. Gente, olha, o evangelho... O senhor fala, né? O caminho que leva ao céu é estreito. Porque isso aqui é estreito, é apertado. Ou seja, orgulho, né? Muito orgulho. Então, ele tá falando assim, ó. Você tem escutado. You have heard. Você tem ouvido. Que foi falado. Não matarás. E quem matar vai ser condenado a julgamento. Porém, mas eu falo pra você, qualquer um que tiver com raiva do teu irmão sem razão, sem motivo, porque às vezes a gente tá com raiva da pessoa só porque a gente tá com inveja dela. É por causa que a gente tá com inveja, é por causa que a gente tá com ciúmes, é porque a gente é besta, fraco, sei lá o quê. Não tem razão pra estar com raiva daquela pessoa. A gente tá com raiva daquela pessoa porque é você e eu que é mal. Então, o senhor tá falando assim, ó. Que se você tiver com raiva daquela pessoa, sem uma causa, você tá perigo de ser julgado. Então, você tem escutado, né? Que não é pra matar porque você vai ser perigo de ser julgado. Mas, olha, eu falo pra você. Se você tiver com raiva de uma pessoa, você está a perigo de ser julgado. E quem ficar falando pro teu irmão, eu não sei o que é raca, gente, raca, sei lá, seu idiota, você está em perigo de ir pra prefeitura. Eu não sei, gente, council aqui tá falando. É tipo prefeitura, assim, é um lugar lá que vai julgar você, né, sei lá, pra corte, ir pro fórum, sei lá, uma coisa assim, ir lá pro juiz. Você tá em perigo de ir pro juiz lá, sei lá. Mas se você chamar aquela pessoa de burra, seu burro, você está em perigo de ir pro inferno. Gente do céu. Então, obrigada, né? Mas, gente, não tem mais, tá? Então, portanto, se você trouxer uma oferta para a igreja, ele tá falando altar, e lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra tu, deixa a sua oferta. Deixa a sua oferta lá no templo. Deixa a sua oferta, porque é para dar a oferta sim. Before the altar. Deixa a sua oferta lá diante do altar e vai atrás daquela pessoa e reconcilia-se com aquele teu irmão lá. Eu tô chamando de irmão, gente. Irmão. E daí você vem e oferece a sua oferta. Então não entendi. É pra dar oferta ou não é pra dar oferta? Eu entendi que é pra deixar lá a oferta
e daí lá e reconciliar com seu irmão, e daí eu acho que é tipo assim, você deixa a oferta lá, diante de Deus, mas vai lá, se reconcilia com seu irmão, aí volta, aí realmente dá a oferta. Dá a oferta. Acho que é isso que ele tá falando. Ou seja, o que é mais importante? A oferta ou você se reconciliar com teu irmão? Pra Deus. Não é igual a gente? Que graça tem o marido, o filho, dar flores pra tu, dar presente, dar cartinha, eu te amo. Mas trata você mal, grita com você, bate em você, trata você na frente dos seus amigos, do sei lá, mal. Você gosta? Como que você se sente? Ah, você não sente nada, aquela flor não significa nada pra você, aquele bilhetinho lá escrito eu te amo dos seus filhos não significa nada pra você, não é verdade? O que a gente quer que eles façam? A gente quer que eles dão flores? Sim. A gente quer que eles dão um bilhetinho? Sim. Mas a gente quer que eles tratem você bem, com respeito, obedece, faz sua vida mais fácil, né? Porque a gente, quando os filhos obedecem, faz a nossa vida bem mais fácil. Então, é assim, com Deus é a mesma coisa. Então, o Senhor tá falando, ó, vai se reconciliar com teu irmão, porque o Senhor quer que nós estejamos em paz com nossos irmãos, irmãs. Esse que é o mais importante pra Deus. E não é assim também? O pai e a mãe que tem vários filhos. Imagina que tristeza quando os irmãos brigam. Ai, que sofrência. A gente quer que eles ficam bem, em paz. É o nosso Deus, a mesma coisa. A gente esquece disso, né? Então, pra Deus é isso. Então, agora ele tá falando do assassinato. Mas ele tá falando de detalhes. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu nunca matei ninguém. Crick, 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 crick. Tipo o barulho do grilo, né? Tipo silêncio, assim. Nunca matei ninguém. A gente talvez nunca tenha matado ninguém, mas quando a gente chama a pessoa de de idiota, de sei lá o quê, a gente faz isso, não faz? A gente trata a pessoa mal? A gente trata. E o senhor tá falando, assim, olha, antes de você, se você lembrar de uma coisa, minha filha, enquanto você tá lá dando oferta, eu acho que é um jeito bem forte, né, pra falar, olha, faça de tudo pra fazer as pazes, porque isso é o mais importante. Larga a tua oferta lá, vai fazer as pazes. Porque surely I say to you, porque certamente eu falo pra você, porque ele tá falando assim, ó, que depois que você aparecer diante do juiz, já é tarde. É isso que ele tá falando ali. Por quê? Depois que você aparecer diante do juiz, o juiz vai te condenar, aí você aí o policial vai te pegar e ele vai te levar para a prisão. E depois, chegando lá, você não vai poder sair, você vai ter que cumprir a pena. Então, você tem que fazer tudo isso antes de chegar diante do juiz, porque depois que você chegou diante do juiz, já é tarde. Gente, olha, é pesado. Não é fácil, não. É pesado, a gente tem que levar isso muito a sério, Vamos orar, gente. Senhor Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder, Senhor, essa palavra é forte, Senhor, essa palavra é forte, ela é verdadeira, meu Deus. Que o Senhor ajude a gente, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a ter amor, carinho, Senhor, compaixão por os nossos irmãos, Senhor. Ajuda a gente a ter um coração transformado. Derrama, Senhor, o teu santo amor na nossa vida. Ajuda, meu Deus, ajuda, tenha misericórdia de nós. Porque somos falhos, Senhor Jesus amado, nós somos pecadores. Nós precisamos muito, Senhor, da tua misericórdia. E se o Senhor parecesse diante de nós, nós seremos fulminados por causa dos nossos pecados. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós nos agarramos à graça que o Senhor nos dá. E nos ajude, Senhor, a ser movido por esse amor e amarmos uns aos outros. E sermos esse sal que é a palavra de Deus que o Senhor nos propõe. E sermos essa luz, meu Deus. Que nossas obras sejam obras obras de coisa boa, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos essa sabedoria divina. Dá-nos esse amor, essa paciência dos profetas. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, Senhor, nós te rogamos, nós te bendizemos também, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.